Minha família é amaldiçoada. Aqui estão algumas histórias. Eu sempre soube que minha família não era como as outras. Crescendo em uma pequena cidade no meio do nada, você ouve pequenos sussurros. Uma história aqui, um boato ali. Mas havia uma coisa que era sempre consistente. Minha família estava amaldiçoada. Os mais velhos sempre tentavam fazer o melhor para nos proteger, crianças. Silêncio, filho, minha mãe disse, confortando o eu de 12 anos. As crianças podem ser bastante cruéis às vezes. Naquele dia, lembro que elas estavam muito mais viciosas. O ritual diário de ser chamado de nomes e ter olhares cheios de suspeita direcionados a mim finalmente havia me afetado. Era um ciclo que se repetiria durante a minha infância. Estão com inveja da vida que você tem, ela disse, enxugando minhas lágrimas. E, pensando nisso agora, ela provavelmente estava certa. Escondida por trás das histórias, havia uma malícia coletiva que vinha de um lugar de inveja. Eu admito, cresci privilegiado. Minha família era notavelmente rica. Possuíamos uma grande extensão de terra com uma antiga mansão que abrigava 4 gerações da família Arbor. Uma mente mais jovem nunca questiona seu próprio ser. A inocência de uma criança busca aprender mais sobre o mundo ao seu redor. Eu era assim também, nunca questionando como minha família se tornou tão afluente. Tudo o que me disseram foi que costumávamos ser fazendeiros e que, de alguma forma, meu bisavô fez uma fortuna no comércio. Desde então, minha família possui alguma parte de grandes negócios em nossa cidade. Em partes mais simples do mundo, como esta, a fé desempenha um papel importante na vida cotidiana das pessoas. A Igreja Católica era um ponto de integração importante para a maioria das pessoas que vivem aqui. Minha mãe, sendo uma católica devota, frequentava essa igreja de tempos em tempos, mas, fora isso, a maioria da minha família nunca realmente se envolveu com ela. Não era apenas que a religião não era realmente importante para a família Arbor, mas com a maneira como os mais velhos a abordavam, era quase como se fosse uma fonte de grande desconforto. Mesmo que meu pai nunca se importasse muito, as visitas da minha mãe à igreja causaram muitos argumentos e conflitos em casa. Um dos primeiros incidentes que consigo me lembrar aconteceu quando eu tinha cerca de 10 anos. Minha imaginação corria solta e eu estava ciente das histórias que cercavam minha família nessa época, mas a seriedade disso ainda não havia se fixado. Eu compartilhava um quarto com meu irmão, Ezequiel, que tinha cerca de 8 anos na época. Ambos tínhamos medo do escuro, e assim foi decidido que nos sentiríamos muito melhor se compartilhássemos um quarto, em vez de tentar passar a noite sozinhos. Como eu disse antes, minha família nunca se importou com a fé. Minha mãe, apesar de suas crenças, nunca realmente as compartilhou com seus filhos. Não tínhamos cruzes, nem bíblias, e ninguém se preocupava conosco. Era apenas a escuridão da noite e o silêncio da casa que acompanhava nós crianças, no quarto. Sem fonte de conforto, nada para me proteger, a completa escuridão da noite era absolutamente aterrorizante. Nunca nos contaram histórias de fantasmas. Nunca éramos autorizados a assistir qualquer coisa que fosse minimamente assustadora. Nossos medos nunca foram alimentados. E ainda assim, estar lá, na completa escuridão, despertava algo primal em mim. Não, era mais do que isso. Aquela casa nunca pareceu certa. Mesmo durante o dia, os velhos pisos rangendo e as paredes que pareciam quase ocas eram desconfortáveis. O silêncio sombrio, apesar da casa cheia de pessoas, dava-lhe uma aura de tristeza. Era sempre como se algo ruim tivesse acontecido. Mas a noite, na escuridão eminente, transformava-se em algo que só posso descrever como maligno. Havia algo maligno lá dentro, e eu sentia que estava preso a isso. Eu poderia ir o mais longe possível, até o fim do mundo se necessário, e ainda assim ele estaria lá, espreitando como uma sombra, esperando com um sorriso sádico, sabendo que eu estava completamente impotente. Deitado lá no escuro, ouvi Ezequiel falar da cama ao meu lado. Psst! Hunter! Ele sussurrou. Você está acordado? Sim, eu respondi em sussurro, sentindo-me inquieto.
O que você quer? Eu tive um pesadelo. Ele disse. Eu não quero ouvir. Eu disse, de maneira um pouco forte, sem querer alimentar meus medos. Escute-me. Ele sussurrou. Eu preciso ir ao banheiro. Não vou sair lá fora. Por favor. Ezequiel choramingou. Não, eu disse com firmeza. E se o papai estiver lá fora? Papai era a nossa palavra para o ardor mais velho, nosso bisavô. Ele era um homem preso a uma cadeira de rodas, que geralmente ficava para si mesmo. A velhice havia tirado sua mente muito antes de eu nascer. Ele passava os dias olhando pela janela de seu quarto no andar de cima, murmurando para si mesmo de tempos em tempos. Ele deixava nós dois desconfortáveis. A enfermeira está aqui esta noite. Ele estará em seu quarto. Eu gemi. Juntei toda a coragem que pude e saí da cama. Vamos acabar logo com isso, eu disse. Se apreste ou vou te deixar lá fora. Nós nos seguramos nas mãos, navegando pelo corredor escuro, iluminados apenas pela tênue luz azul da lua. Quarto vazio após quarto vazio, continuamos caminhando e senti meu desconforto aumentar. De repente, Ezequiel para de andar. Ele se vira para olhar para trás. O que houve? Eu perguntei, com medo e raiva crescendo. Hunter, Ezequiel, gemeu. Acho que tem alguém aqui fora. Escute. Eu ouço um rangido lento, como se alguém tivesse parado de andar silenciosamente. Sinto arrepios percorrerem a minha espinha. Eu puxo seu braço, com raiva dele por tornar essa situação pior. Pare com isso! Vamos continuar! Eu sussurro com uma voz mais trêmula do que esperava. Continuamos andando até chegarmos ao banheiro no final do corredor. Quando começamos a nos mover em direção à porta, paramos, segurando nossas mãos mais fortes. Ouvimos algo de dentro do banheiro que fez o meu estômago desmoronar. Um ruído abafado, mas frenético de mastigação. Sons de mastigar e rasgar, e os eventuais goles altos passaram pela porta. Eu estava sonhando? O som de mastigação parou. O ser virou-se para mim. Seus olhos, grandes, brancos, como de um peixe morto, encontraram os meus. Por um momento, o mundo parou. Eu não conseguia me mover, nem respirar. E então ele sorriu. Um sorriso grotesco, com dentes longos e finos, cobertos de sangue escuro. Foi o suficiente. Eu gritei o mais alto que pude e puxei Ezequiel com tanta força que quase o derrubei. Corremos, tropeçando um no outro, chorando, gritando por mamãe, por qualquer um. Lembro-me vagamente da luz acendendo, das vozes, do caos. Meu pai apareceu, furioso e depois assustado. Quando todos voltaram ao banheiro, não havia nada lá. Nenhum sinal de rato, sangue ou criatura. Apenas o silêncio. Disseram que tínhamos sonhado, que nossa imaginação infantil havia nos pregado uma peça, que era apenas a escuridão, o vento, a casa velha. Mas eu sabia o que tinha visto. Aquilo não era sonho. A partir daquela noite, nunca mais consegui dormir com as luzes apagadas. E, estranhamente, o bisavô, o velho Arbor, parou de aparecer. A enfermeira dizia que ele dormia mais do que o normal, mas às vezes eu o via pela janela, com o olhar fixo em nada, murmurando palavras que ninguém entendia. Os anos passaram. A maldição continuou sendo uma sombra sobre nós. Membros da família adoeciam sem explicação. Gado morria, e de tempos em tempos, alguém dizia ter visto algo nas janelas da casa velha. Um vulto escuro, curvado, como se observasse. Minha mãe dizia para não dar atenção. Meu pai bebia cada vez mais. E Ezequiel, ele nunca mais foi o mesmo. Às vezes eu o encontrava parado, encarando um canto do quarto, como se alguém o observasse de volta. A última lembrança que tenho de tudo foi a noite em que tudo acabou. A tempestade veio sem aviso, raios cortavam o céu e o vento parecia querer arrancar o telhado. Estávamos todos trancados na sala principal, mas o velho começou a gritar lá em cima. Meu pai subiu correndo e depois
Silêncio. Um silêncio longo, terrível. Então, um som. Um grito, não humano nem animal, ecoou pela casa. O chão tremeu e as luzes se apagaram. Quando amanheceu, a polícia estava lá. Disseram que o velho havia morrido, morte natural, segundo o relatório. Mas o corpo, nunca o encontramos. Depois disso, mamãe vendeu a casa. Fomos embora. Hoje, décadas depois, a propriedade ainda está de pé, abandonada, esquecida, mas viva de algum jeito. Às vezes, nas noites mais silenciosas, eu sonho com aquela casa, com o corredor, com a porta do banheiro e com o som de mastigação voltando a ecoar, cada vez mais perto.